Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, dicas de gestão com Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje voltamos aqui com o quadro Dicas de Gestão, com dicas sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Pessoal, não se faz gestão no que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. E não há êxito no que não se faz gestão. Bater a meta. Isso é o que muitos entendem por performance operacional. Muitos acreditam que se a empresa ou setor atingiu os seus objetivos, sejam eles com clientes ou até financeiros, ela é competente, é uma empresa competente. Mas, pessoal, performance operacional não é só isso. Consiste em algo mais amplo e é esse o assunto que eu quero falar hoje. Bater a meta ou atingir objetivos é importante, mas a forma como se atinge faz toda a diferença. Toda etapa de operação, pessoal, precisa de alguma forma de medida de desempenho e os indicadores são um pré-requisito para que elas sejam aprimoradas. O desempenho é definido como o grau em que a produção preenche os objetivos de desempenho, sejam eles qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos, para conseguir satisfazer quem? Os clientes. E como medir a minha performance operacional? O custo de uma operação provém de vários fatores que podem incluir a eficiência de compras da operação, a eficiência em si e a produtividade. Esses fatores, individualmente, dão uma visão parcial do desempenho de custos da produção e muitos deles se sobrepõem em função da informação que incluem. Mas cada um deles, pessoal, dá uma perspectiva diferente, o que pode ser útil para identificar áreas que podem ser melhoradas e monitorar os impactos. Se a produção considera o seu desempenho em custo como satisfatório, desdobrando-o em eficiência de compras, eficiência de transformação, produtividade do pessoal, aí é possível explicar as causas raízes do meu mau desempenho. Se elas podem ser identificadas, também podem ser rastreadas ao longo do tempo para avaliar o grau de melhoramento da organização. Daí a importância de se medir sua performance operacional. Vejamos aqui alguns exemplos de medida de performance operacional que podem ser aplicadas no seu negócio, na sua empresa. Em custos, nós temos o tempo de entrega, o custo por hora de produção, a utilização dos recursos, o custo de matéria-prima e a produtividade da mão de obra. Dentro de qualidade, temos os números de defeitos por unidade, quantidade de reclamações, satisfação dos clientes, atrasos de entregas, perdas no processo e o reprocesso. Em termos de rapidez, nós temos o lead time de pedidos, a frequência de entregas, a eficiência, o tempo do ciclo de lançamentos, o atendimento de pedidos. E por fim, em confiabilidade, nós temos o quê? Atraso médio, produtos em estoque, aderência à programação, o tempo para a mudança de programação, a taxa de utilização da capacidade produtiva. Ufa, e tem empresário que diz que não tem muitos indicadores na parte de performance operacional. É importante entender que para ter uma performance operacional é necessário, pessoal, ter um bom mapeamento de processos, um assunto que já conversamos aqui no podcast, um bom planejamento e controle da produção, que também falamos, e, claro, buscar ser eficiente, eficaz e efetivo. Bom, essas são as dicas que resolvemos trazer para vocês hoje. Ficou com dúvidas? Me chame para ajudar a entender como isso pode se aplicar no seu negócio. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma,
o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.